Olá, meus pequenos, tudo bem? Vamos a mais uma aula. O tio Fábio gostaria de dizer para vocês que essa aula corresponde à nossa prova de redação. A prova de redação que está marcada para o dia 19 de abril é esta aula. O que significa isso? Significa que a partir de terem assistido essa aula, vocês podem já começar a escrever o texto para valer como nota da prova de redação de vocês, tá bom? A gente vai debater um tema? Não especificamente, a gente vai debater algumas ideias. Nós vamos falar sobre o que a gente chama de texto figurativo e texto temático. E a partir daí a gente vai fazer alguns exercícios. Estamos na apostila, tio Fábio? Estamos. Vocês já viram que o tio Fábio apontou um dedinho aqui, né? Então nós estamos na apostila 9, que é a apostila do nosso primeiro bimestre. Apostila 9. Vocês, por favor, meus pequenos, vão até a página 10. A gente vai fazer a página 10, 11 e 12 como prova de redação desse primeiro bimestre. Nós já fizemos 2 redações, faremos agora alguns exercícios da apostila valendo como a nota da prova de redação. Tudo bem? Tá facinho? Mais ou menos, mas a gente vai discutir algumas coisas interessantíssimas que nós temos aqui. Então, o que seria o texto figurativo, o que seria o texto temático? O texto figurativo é aquele que privilegia figuras. Então, praticamente, a gente está falando de narrativa, né? De um personagem, de questões sólidas, onde ele mora, que roupa ele usa, coisas palpáveis, sólidas. Quando a gente fala, por exemplo, da narrativa de uma fábula, a fábula é quando a gente usa animais, objetos para representarem atitudes humanas e basicamente tem uma moral, né? Então a gente tem como exemplo aqui a tartaruga, a raposa, a lebre, etc. Essas fábulas muito conhecidas, né? Nossas, né? A lebre, a tartaruga e tal. E então é muito figurativo porque nós temos personagens, nós temos o nome do personagem, nós temos onde mora o personagem, a figura está adiante. Então o que mais nos influencia no texto são figuras, por isso o tema chamado de figurativo. E no caso nós vamos ter textos temáticos. Os textos temáticos eles lidam mais com contradições, desejos, percepções, análises críticas daquilo que é pouco palpável. Então a gente vai ter aqui conceitos. Deixa o seu tio ler alguns conceitos que eles colocaram aqui pra gente. Aqui, ó. Violência, utopia, realidade, intolerância, que são textos mais temáticos, né? Isso tudo não é palpável, né? Violência, a gente pode falar de violência moral, violência física, violência verbal, e ela pode ser impalpável quando trabalhada como um tema de redação. A questão da utopia, do desejo, da perfeição, da análise, como a perfeição poderia ser. Que utopia se o Brasil fosse de tal maneira. E nós sabemos que é bem complicado chegarmos a isso, né? Realidade, o que é realidade, né? Intolerância. Nós trabalhamos a questão da intolerância religiosa, né, pequenininhos? E vimos como isso realmente é intolerável, né? Essas questões todas podem ser chamadas de temas de textos temáticos. E o texto figurativo mais centrado no personagem, mais centrado na figura. Por favor, te explicar melhor? Vamos fazer leitura? Leiam comigo lá, pequenininhos, na página 10, a gente tem lá no início, dizendo assim: as figuras são elementos que representam algo que pode ser observado no mundo natural, isto é, elas remetem a algo concreto, como pessoas, objetos, lugares e animais. O gênero narrativo, conhecido como fábula, por exemplo, conta uma história que ocorre em determinado espaço concreto, envolvendo animais como personagens, tartaruga, raposa, lebre, etc. Os temas são elementos da natureza abstrata que pertencem ao universo das ideias, dos conceitos, das definições. Se as figuras criam representações da realidade, os temas são usados para fazer interpretações da realidade. A descrição e a narração são tipos textuais em que as figuras estão em primeiro plano, por isso são chamados de textos figurativos. Já a dissertação, que é o que a gente trabalha, né, pequenininhos, para o Enem principalmente, já a dissertação se caracteriza pela predominância de temas. Por isso é considerada texto temático. Então, quando a gente fala em narrativa e em descrição, a gente tem mais o texto figurativo. E quando a gente fala de questões de temas como predominantes, a gente vai ter o texto temático. As propostas de dissertação nos vestibulares, no Enem, se estruturam em torno de temas.
O candidato deve se posicionar, por exemplo, sobre violência doméstica, relação entre utopia e realidade, intolerância religiosa, que nós fizemos agora. As palavras violência, utopia, realidade e intolerância são abstratas, ou seja, são abstratas, ou seja, são temas. Mas, muitas vezes, as propostas de redação trazem textos figurativos na coletânea, nos textos motivadores, também chamados textos de apoio. Por isso, é preciso considerar que todo texto tem um nível temático, o que significa dizer que todo texto se organiza em sua estrutura profunda a partir de um tema. A diferença está na estrutura superficial, isto é, na aparência. Nos textos figurativos, os temas são representados por figuras, e nos textos temáticos, os temas estão em primeiro plano. Apesar da predominância de temas, as figuras podem ser usadas como textos temáticos. Esse procedimento torna os temas mais palpáveis e inteligíveis, podendo tornar-se um importante recurso argumentativo. É a mesma coisa que dizer que, sim, pode-se usar tanto a narrativa quanto a descrição num texto do vestibular, né? Que a gente consideraria como um texto temático. E, pequenos, temos esses exercícios, e são esses que eu quero que vocês produzam para mim como valor de prova, tá? Como prova. Nós vamos ter aqui, na página 10, os textos para as questões 1 e 2. Nós vamos ter uma letra de uma canção do Raul Seixas com o Paulo Coelho. Raul Seixas, vocês sabem, né? Um dos maiores roqueiros do Brasil. É ele mesmo, é aquele mesmo, um dos cantores mais importantes do Brasil. Cantou rock, um dos pais do rock nacional. E o Paulo Coelho, um dos escritores importantes do Brasil. Talvez seu tio tenha um certo preconceito com relação à sua literatura, mas o homem não deixa de ter sua importância, já que ele faz parte, por exemplo, da ABL, Academia Brasileira de Letras, e é o cavaleiro que mais vendeu livro, brasileiro que mais vendeu livro no mundo. Vendeu milhões e milhões e milhões de cópias e ainda vende muito bem. Então, ele é muito conhecido no mundo todo, hoje é um homem riquíssimo, e na década de 70, 80, trabalhou junto com Raul Seixas, criando canções que hoje são conhecidíssimas nossas, né? Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Ok, seu tio não vai se atrever hoje, não. Então, nós vamos ter essa dupla infernal, Paulo Coelho e Raul Seixas, criando uma canção chamada Meu Amigo Pedro. Perceberam que nós centramos o título num personagem? Será que a gente pode dizer que é um texto figurativo? Ok? Perceberam? Aí nós temos uma letra de música que vai trazer muita ideia do figurativo. Vamos dar uma lidinha no texto segundo? O texto segundo diz assim: a alienação leva o indivíduo a um comportamento apático, acrítico, tornando-o presa fácil do sistema. O alienado, assim... Barulhinho, hein? O alienado, assim, rende-se ao poder, submete-se a quem manda, o que significa dizer que não se opõe às regras, não propõe mudanças, curvando-se ao já estabelecido. Pegaram? Tenho muito medo de que vocês se tornem pessoas alienadas. Não quero. O alienado é um camarada que não consegue enxergar nem a ponta do nariz. O alienado sempre vai ser presa fácil do sistema. Vem um político com umas ideias meio bobinhas, meio assassinas, talvez. E o camaradinha cai feito um pato nas ideias desse cavalheiro, compreende? Porque não pensa, não questiona, não percebe realidades. Então se tornam pessoas alienadas, considerando certas questões bastante pobres como algo importante. Essa alienação é perigosa. Vou dar um exemplo, claro. Quando uma pessoa assiste uma novela de televisão e ela fica muito empolgada com a novela e ela fica muito interessada na vida do personagem e ela sofre pelo amor da personagem por um camarada que não gosta dela, e de repente queima a panela, sabe? E tá faltando comida na panela, sabe? E tá faltando um monte de coisa dentro de casa, sabe? Tá faltando emprego, sabe? Tá faltando um monte de questão social dela, para os filhos dela, para o vizinho dela, para a cidade dela. E a pessoa tem mais interesse na novela, né? Fica preocupadíssima com a vida da personagem, mas com a vida dela ela não sai do lugar. Essa é uma pessoa alienada, né? Então nós temos muita gente correndo risco de se tornar alienada por conta de não estudar. Estudem, tá? E por que o texto primeiro está falando a mesma coisa, tio Fábio? Vamos dar uma olhadinha no meu amigo Pedro. Meu amigo Pedro, olha lá. Vai para o seu trabalho todo dia, sem saber se é bom ou se é ruim. Quando quer chorar, vai ao banheiro. Pedro, as coisas não são bem assim.
Toda vez que eu sinto o paraíso ou me queimo torto no inferno, eu penso em você, meu pobre amigo, que só usa sempre o mesmo terno. Será que o Pedro é alienado? Perceberam? O Pedro não questiona, né? Olhe lá, ó. Vai para o trabalho todo dia sem saber se é bom ou se é ruim. Não questiona, aceita, sabe? O sistema tomou conta dele, ele faz... Passou. Ele faz porque tem que fazer, o sistema engoliu ele. Não questiona se é bom, se é ruim, se é honesto, se pagam direito, se ele está satisfeito, se essa que é a vida que ele queria ter, se essa é a vida que ele acha que os outros deveriam ter também. Pegaram? E seu tio hoje está uma fera. Ah, e tem questões 1 e 2. E na primeira diz assim: considerando que nos textos figurativos há predominância de figuras e que nos temáticos prevalecem os temas, como você classificaria os textos 1º e 2º? Justifique. Deixo por conta de vocês. Praticamente respondido, né, amores? E o número 2. Do ponto de vista do conteúdo, qual é o elemento comum aos dois textos? Explique. Conteúdo nós sabemos, né? A ideia. Eita, já falamos na alienação? Acho que falamos, né? Claro que nós estamos falando de alienação. Responde bonitinho pro seu tio. Sujeito, verbo, complemento, bacaninha. Por favor, pequenos, pergunta, resposta, tá? Coloque lá, pergunta número 1, página 11, resposta da número 1, página 11. Pergunta número 2, página 11, resposta da pergunta número 2, página 11. Senão não vai fazer sentido quando você for verificar para fazer os seus próprios estudos. Nós temos o texto para a questão 3, também faz parte da prova do seu tio. Caminho espiritual. É uma reportagem falando sobre a religiosidade dos povos nativos, os indígenas. E diz assim: os xamãs e índios norte-americanos chamam o búfalo de Totanka, considerado como o guardião dos segredos de sabedoria universal, tolerante, procura a paz e defende a prole, seus filhos. Muitos animais são sagrados, mas para a maioria das tribos indígenas norte-americanas, o búfalo é mais sagrado entre eles. Sempre foi reverenciado como símbolo da abundância, representa a ancestralidade e a conexão espiritual. Texto lindo, né? Dos xamãs e índios norte-americanos e o respeito que eles têm com a natureza, com a figura do búfalo, que simboliza tolerância, que é algo mais temático. Percebe que nós temos aí o figurativo e o temático ao mesmo tempo. E o seu tio já está dando resposta. E aí vem o texto para as questões 4 e 5, de um dos poetas mais importantes que o Brasil já teve. E o camaradinha chama-se Paulo Leminski. Vamos ver a pergunta? Texto para as questões 4 e 5. O poeta Paulo Leminski, reverência. O poeta Paulo Leminski, em entrevista ao escritor e jornalista Ademir Assunção, faz interessantes reflexões sobre o tema arte engajada versus arte alienada. Arte engajada seria uma arte preocupada com as questões sociais e que busca responder de alguma maneira aos problemas do cotidiano das pessoas, principalmente das pessoas mais pobres, etc. E a arte alienada seria aquela arte que serve apenas de enfeite, colore, que bonitinha, que legal. Então, há sempre uma discussão se a arte tem função, se a arte serve para alguma coisa, serve para debater, serve para questionar, e às vezes serve apenas para enfeitar, para alegrar, para colorir, etc. Nós já vimos isso, né? A arte que provoca e a arte que é só para ser bonita. E continua, propondo como alternativa a ideia de arte como inutensílio. Ele criou esse neologismo, o Paulo Leminski. Inutensílio, porque vem da palavra utensílio, né, que é algo útil. E agora, inutensílio vem do in. O in parece que é não, né? Não útil. Então, inutensílio é um neologismo criado pelo poeta Paulo Leminski. E aí tem um trecho da entrevista do Ademir com o Paulo. Ele pergunta assim: voltando um pouco à ideia do inutensílio, você pode explicar melhor isso? O negócio é o seguinte: a arte ou é tutelada pelo Estado ou é tutelada pelo mercado. Um dos dois mandará na arte. No Ocidente, é o mercado que determina a obra de arte. O mesmo escritor que acha indecente que em Cuba o Estado financie a arte, não acha indecente que seu trabalho seja tratado como mercadoria. A ideia do inutensílio é a negação de ambos. Ela afirma que a arte não serve para nada. A arte não serve para nada. A arte não serve para nada.
justamente porque só serve para o engrandecimento da experiência humana. Só isso. Esse Paulo Leminski é danado, hein? Aí vem a próxima pergunta. Mas a arte se faz revolucionária quando é feita para o povo, como acreditavam os poetas engajados? E o Paulo Leminski responde: o que é o povo? O que é o povo? Há uma mitologização em torno dessa palavra. Onde está o povo? Quem é o povo? O povo são todas as pessoas que assistem a novela das 7? Onde é que está esse povo? Que povo é esse? Que idade tem o povo? No interior dessa coisa chamada povo, há 1000 distinções. Há 1000 distinções a serem feitas de gosto, de estatística, de origem. Eu me considero povo. Eu me considero povo. E de repente eu estou pensando em Webern, que é um compositor de música erudita. E daí? Sou povo. O povo não pode pensar em Webern? Tá pra brincadeira não, moço, né? E aí vem duas questões. A questão número 4, que é tranquilinha, né? Você vai perceber a questão da arte engajada, que no ponto de vista do Paulo Leminski parece que não tem função nenhuma, já que não se sabe nem direito quem é o povo. Como é que vai se fazer uma arte para o povo? Esse é o pensamento dele. E ele está certíssimo, ele está corretíssimo. Porque, na verdade, ele está fazendo ironia do começo ao fim, né, pequenos? E a número 5 sobrou para vocês, viu, bonecos? É aqui que vocês vão sofrer um bocadinho. Quero ver como é que vocês respondem a essa questão para o seu tio. E olha o que ela diz. A palavra utensílio significa qualquer instrumento de trabalho, isto é, um objeto que serve de meio para fazer algo, seja na vida cotidiana, como os utensílios de cozinha, no universo do trabalho, ferramentas de um mecânico, por exemplo, ou na arte, instrumentos usados por um artesão, um escultor, um pintor. O neologismo inutensílio, portanto, leva a pensar em algo que não serve para nada. O prefixo in tem valor de negação. A figura de utensílio serve de base para Leminski, Paulo Leminski, reverência. Serve para Leminski defender a tese de que a poesia é o inutensílio. A única razão de ser da poesia é que ela faz parte daquelas coisas inúteis da vida que não precisam de justificativa. Você concorda com o posicionamento do poeta? Escreva um parágrafo argumentativo de 10 linhas, mostrando sua visão sobre o tema utilidade da poesia. Brabo, hein, gente? Isso aqui dava para fazer uma dissertação reflexiva de 30, 90 linhas? Ok, dava. Só que aqui que tá o brabo, né, pequenos? Em 10 linhas. Em 10 linhas, você tem que responder ao questionamento que ele faz, né? Você concorda com o posicionamento do poeta? Geralmente as universidades estaduais do Paraná, UEL, UEM e a Unicamp gostam muito de fazer esse tipo de pedido. Questões curtas na redação e mais de uma redação. Na UEM, por exemplo, Universidade Estadual de Maringá, lá no Paraná, eles pedem 7 redações. E dentre elas, esse tipo, né, de um parágrafo argumentativo. Claro que a argumentação, você tem que partir de uma tese e você tem que trazer ideias que sustentam a sua tese. Responda para o seu tio. Então, a prova de redação de vocês, que tem que ser entregue, evidentemente, no dia 19, até o dia 19, viu, pequenos? Vocês podem me mandar página 10, página 11 e página 12 da apostila número 9. Respondam para mim. Um grande beijo. Muito obrigado. Amo vocês.